O primeiro passo para a sua aprovação em medicina está aqui. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina, e esse perfil aqui existe para você, para que você seja aprovado, seja aprovado em medicina em menos de um ano. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito bacana, muito importante e que, infelizmente, muitos candidatos negligenciam. O que é, Débora? O primeiro passo para passar em medicina, o começo, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um cronograma. O que eu preciso entender? Que antes de eu começar a estudar, começar a resolver listas, começar a ver aulas, antes de começar a passar por todo esse processo, eu preciso ter um cronograma. Por quê? Porque senão eu já começo errado. Eu posso ter a chance de começar a estudar uma coisa e, coincidentemente, essa coisa cair na minha prova, ou eu posso ter, infelizmente, a falta de sorte de começar a estudar várias coisas e essas coisas que eu estou estudando não vão cair na minha prova. Qual que é o problema, Débora? Nunca é demais aprender. Exatamente, é muito bom aprender, eu gosto muito de estudar também, mas quando nós estamos falando de vestibular, quando nós estamos falando de prova, onde tem data e hora marcada, eu preciso otimizar o máximo possível os meus estudos para que eu atinja resultado, beleza? Então, o que é o cronograma? Imagina o seguinte, o cronograma é o seu GPS. O cronograma é quem te mostra o quê? O caminho certo para o seu objetivo de forma mais rápida. O GPS não faz isso? O que o GPS faz? Ele calcula a melhor trajetória para você chegar no seu destino e de forma mais rápida. O cronograma nada mais é que isso. É o caminho mais certo, mais rápido para você chegar no seu destino. Beleza? E lembrando uma coisa extremamente importante, não existe um cronograma único para todo mundo. Por quê? Porque o cronograma, ele precisa contemplar algumas características, como, por exemplo, e principalmente essa, quais as faculdades que você vai prestar. Isso é de extrema importância. O aluno que não tem muito claro ou definido quais são as provas que ele vai prestar, ele tem uma chance gigante de ficar pelo caminho, porque ele começa a estudar tudo de forma aleatória. Então, eu preciso saber qual ou quais as provas que eu vou prestar e se essas provas são coerentes. É uma coisa muito importante para vocês, tá? Pois eu quero compartilhar a tela com vocês aqui para que a gente consiga organizar isso. Débora, eu quero fazer a prova A, B e C. Se são 3 provas coerentes, a gente consegue montar um cronograma de forma coerente para que você atinja seu resultado. E aí o seu cronograma, ele tem que contemplar essas matérias, as matérias que vão cair para você. Isso é extremamente importante. E aí eu vou compartilhar com vocês uma ideia de cronograma para que vocês entendam o que eu estou falando e vocês consigam mensurar. Peraí, eu estou no caminho certo, eu tenho cronograma, eu não tenho cronograma. Isso é bastante importante para vocês. Lembra que eu falei que nós temos vários modelos de cronograma? A gente tem uma coisa aqui, ó, chamada Manual do Aluno. É uma coisa que eu faço para os meus alunos quando eles entram na mentoria, tá? Então, esse manual, ele tem ali um conteúdo padrão que todo mundo vai receber. E o cronograma, essa parte do cronograma, aí ele é diferente para cada aluno. Por quê? Porque depende do que nós estamos falando aqui. Quais as faculdades que o aluno quer, quanto tempo esse aluno tem para estudar, qual ponto de partida que esse aluno está. Então, isso é super importante, tá? Então, aqui, ó, é onde eu coloco o nome. Então, imagina o seu nome aqui, né? Vou pôr aqui Débora, tá? A Débora, sou eu no caso. Débora Cruz. Opa, escrevi o nome errado, sacanagem, né? A Débora Cruz, ela vai prestar vestibular de medicina. Um cuidado importante, quanto tempo eu tenho para estudar por dia? Tem gente que tem 2 horas por dia, tem gente que tem 5 horas por dia, tem gente que tem mais de 5 horas, tem gente que tem 2, tem 3. Então, eu preciso ter uma noção aqui, ó, de quanto tempo. Por quê? Porque o tempo que a gente tem aqui por dia, vai me dizer o seguinte, qual é a velocidade, o quanto eu espero desse aluno. Que não é uma verdade absoluta. Pode ser que esse aluno produza mais do que eu espero e a gente consegue otimizar o cronograma, ou pode ser que esse aluno tenha menos, né, faça menos do que eu espero e eu também vou precisar otimizar porque ele fez menos.
ou o aluno consegue se encaixar exatamente naquilo que eu programei para ele, e aí é 1000 maravilhas, tá? Aqui, ó, para os nossos alunos, eu coloco o nome das faculdades. E aqui eu coloquei faculdades aqui aleatórias para a gente pensar em algumas coisas aqui extremamente importantes, tá? Que eu gosto de conversar muito com os alunos. Vou colocar até uns exemplos aqui, ó, para a gente entender. Quando um aluno fala para mim o seguinte, Débora, eu vou fazer o vestibular do Einstein, da ABC e da Santa Casa. É coerente. Geralmente, quem presta uma, presta as três, e é uma escolha coerente. Se um aluno fala para mim o seguinte, vou fazer Unisa, peraí aqui, ó, vou fazer Unisa, vou fazer Santa Marcelina e São Caetano, o SCS. É coerente, tá? Um aluno que presta provas níveis 1, eles tendem a prestar mais. Ah, Débora, eu vou fazer FAMERP, vou fazer FAMEMA e também vou fazer a Unesp. É coerente? É coerente, tá? Débora, o que seria incoerente dentro do meu cronograma? O aluno fala o seguinte, vou fazer Unisa, Santa Marcelina e Unifesp. Completamente incoerente. Por quê? Isso aqui são provas extremamente diferentes. Isso aqui é incoerente. Um aluno que vai fazer Unifesp, ele não pode nem cogitar a possibilidade de fazer essas aqui. Por quê? Porque são muito diferentes. Se ele realmente quer Unifesp, ele vai ter que focar exclusivamente nisso. Ah, Débora, eu quero Unisa, Santa Marcelina e Unesp. É coerente? Também não. É um pouquinho menos ruim, mas também não. Então, essas orientações vocês precisam saber, tá? Precisam ter. Peraí, quais são as provas que são coerentes? Ah, eu vou fazer Santa Casa e FMJ. É coerente? É coerente. São provas diferentes, mas é coerente. Então, nessa escolha, nesse tempo que a gente tem para escolher, é muito importante eu entender isso, tá? E aí, o que acontece? Aí depende, né? Aqui, ó, X, Y, Z, porque vai depender muito da faculdade que você vai fazer, mas dependendo da faculdade que você vai fazer, e aí tem as matérias e a ordem que eu peço para os alunos fazerem aqui, tá? Que é bem legal para a gente. Então, olha só, a mentoria, ela vai até o bloco 10, né? Depois, esse aqui é um cronograma onde a pessoa só precisa fazer até o 8, então, por isso que eu deixei aqui. Mas é só um exemplo para vocês terem ideia, tá? A mentoria ela vai até o bloco 10. Por quê? Porque todos os conteúdos abordados dentro da banca Vunesp, eles são contemplados dentro de 10 blocos. Então, no máximo 10. Todo mundo precisa fazer os 10? Não. Todo mundo precisa fazer até o 5, tá? E, Débora, são só essas matérias? Não, tá? Isso gente, lembrando que isso aqui é um exemplo aqui, só um rascunho de um cronograma que a gente montou para um determinado aluno. Mas, por exemplo, então eu vou ter lá, dentro do meu bloco 1, vou ter matemática, física, química, biologia, redação, vai ter geografia, vai ter a parte de história, ou vamos pôr acento, né, para ninguém ficar com quem tem toque, né? Vai ter ali a parte de português, tem as aulas de redação já estão aqui, matemática, física, química, biologia, redação, geografia, história e português. E o que é muito bacana? Esse prazo que está aqui embaixo, ó, dependendo do tempo, e aí sou eu que monto isso para os meus alunos, tá? Lembra da quantidade de horas? A quantidade de horas que o aluno coloca que ele tem para estudar, a gente prevê o tempo que ele vai ter para finalizar todo o bloco 1. Débora, o que seria esse bloco 1 aqui? Esse bloco 1, aqui, ó, matemática, tem as aulas. Então, focado onde? Na prova que ele vai fazer. As aulas, as listas, a sequência que ele vai ter que concluir. E aqui também, né, tá aleatório, mas, por exemplo, dependendo da situação do aluno, das características, é importante ter a ordem certa, né? Então, ao invés de começar por matemática, eu vou começar, então, por física, depois eu vou para matemática. Depende muito de cada aluno. Então, por que eu estou falando para vocês? E aí, gente, isso serve para todos os blocos. A gente vai até o 5. Eu preciso fazer o 6? Tem aluno que sim, tem aluno que não. Preciso fazer o 7? Preciso fazer o 8? E aí depende, tá? E aqui, por que tem isso? Porque tem os conteúdos específicos. A física, bloco 1, no nosso caso aqui, calorimetria. O bloco 1 de matemática. Então, a gente alinha o conteúdo para o aluno. Por que eu disse para você que a sua aprovação começa aqui? Por um motivo muito simples. Se você pegar um cronograma de um aluno que quer fazer Unifesp e dá para um aluno que quer fazer uma prova nível 1, tipo FAMEMA, Unisa, São Caetano,
ele está completamente perdido. Ele não vai conseguir executar, ele não vai conseguir aprovação. O contrário também é verdadeiro. Se eu pegar um cronograma de um aluno que é uma prova nível 1 e entregar para o aluno que é nível 3, ele vai conseguir concluir o cronograma, mas ele não vai passar. Por quê? Porque são diferentes, né? Níveis diferentes. Então, o que é muito importante? Estar alinhado. Então, a primeira coisa que você precisa ter é um cronograma. E esse cronograma não pode ser aleatório, esse cronograma não pode ser um cronograma genérico, não pode ser feito para todo mundo segue. Não, tem que ser feito para você. Qual é a sua dificuldade, qual é a sua facilidade, quais são as provas que você vai fazer, elas são coerentes ou não. E para saber se é coerente ou não, você tem que entender das particularidades de cada prova, quanto tempo você tem, quais blocos você precisa fazer, dentro de cada bloco, quais são as matérias. Gente, a sacada da aprovação em medicina em menos de um ano está aqui no cronograma. Depois que a gente monta tudo isso e entrega para o aluno, a única coisa que o aluno tem que fazer é executar. Ele não tem que se preocupar se está certo, se está errado, se vai cair na prova, se não vai. Igual eu recebo muito essa pergunta, é tal matéria importante esse ano? Tal matéria mais importante para tal prova? Eu estudo isso, estudo aquilo. Por que o aluno está fazendo isso? Porque ele não tem um cronograma. Porque se você tivesse um cronograma pensado para você, não resta dúvida. É só pegar e executar. Pego e faço. Por quê? Porque já foi feito pensando na sua prova. Então, você não gasta tempo e nem energia pensando, estudo isso ou não estudo? Faço ou não faço? E se eu fizer e não cair? E se cair eu não fizer? Então, tudo isso é melhorado, é organizado dentro do cronograma, tá? Eu quero saber de você, se você tem ou não um cronograma para você. Deixa aqui nos comentários. Se você tiver um cronograma pensado para você, coloca aqui, Débora, eu uso um cronograma personalizado para mim. Se você não tem, coloca nos comentários, Débora, eu não tenho. Tem como mostrar mais sobre o cronograma? Tem como me dar dicas sobre o cronograma? Dependendo da quantidade de comentários que tiver aqui que não tem, a gente monta, a gente pode até montar um cronograma aqui específico para determinadas faculdades, para você ter clareza do que tem que ser feito. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido a ideia do porquê que a sua aprovação comece em um cronograma. Se tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, também pode deixar nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, não me segue no Instagram, por favor, se inscreve no canal, me segue no Instagram, porque tem dicas novas aqui todo dia para você. Tchau, tchau.